gente vai falar sobre o Dia Mundial do Diabetes. A gente vai conversar ao vivo agora com o médico endocrinologista, o Marcelo Miranda, que é do Hospital Vera Cruz, na cidade de Campinas, e vai explicar um pouco mais sobre essa doença. Marcelo, boa tarde, muito obrigada, viu, pela sua participação. Seja bem-vindo ao Acontece. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Muito importante falar sobre diabetes. Essa é uma grande oportunidade no Novembro Azul do Diabetes. Com certeza, sem dúvida. Aliás, Marcelo, muita gente gosta dessas pautas de saúde que a gente traz aqui, exatamente para esclarecer dúvidas e falar sobre os mais variados assuntos. Essa semana falei sobre Novembro Azul e abro espaço então para o diabetes, que é a data lembrada nesse domingo, dia 14. Bora começar a falar com relação ao diabetes. Tem muita gente no mundo vivendo com essa doença sem saber de fato que é diabético ou diabética. A estimativa é de mais de 500 milhão de pessoas com diabetes, com diagnóstico de diabetes. Mas para cada pessoa sem diabetes, existe mais uma sob risco de desenvolver diabetes ou que tem a doença e ainda não tem o diagnóstico, porque é uma doença que normalmente não tem sintomas. Exatamente, isso que eu ia te perguntar, né? Uma doença silenciosa. Por quanto tempo o indivíduo ele pode conviver com o diabetes sem descobrir, por exemplo, por conta dessa questão dos sintomas e tudo mais? Ou o que leva, muitas vezes, os pacientes a descobrirem a doença? O diabetes do tipo 2, que é o diabetes que predomina no adulto e relacionado à obesidade e a maus hábitos de vida, ela pode ficar sem sintomas por anos. Então, muitas vezes, quando a gente faz o diagnóstico do diabetes do tipo 2 no adulto, a pessoa já tem a doença, muitas vezes, por 5 anos ou mais, porque ela faz uma transição de um pré-diabetes, em que os níveis são um pouco alterados, para o diabetes, que é relativamente leve, e muitas vezes a glicemia, ou seja, os níveis de açúcar no sangue vão subindo, e mesmo assim, mesmo em níveis bastante altos, muitas vezes não dá sintomas. Algumas pessoas fazem uma evolução mais rápida e sentem fraqueza, perda de peso, um aumento de urina, mas esses casos são raros. Já na criança, a manifestação já é mais rápida, né? Então, que é aquele tipo 1, em que há uma necessidade de insulina desde o início, e se a criança não receber insulina logo, ela de fato vai perder bastante peso, vai urinar muito, vai ter perda do rendimento escolar, vai sentir bastante desanimada, e aí o tratamento deve ser instituído rapidamente. Bom, você citou aí 2 tipos de diabetes, pelo menos, e são 4. Tem algum que é mais comum? Isso, mais de 90% dos casos é de diabetes do tipo 2, e uma minoria é do tipo 1, que afeta principalmente crianças, adolescentes e às vezes, em alguns casos, adulto jovem. Além desses 2 tipos, tem o diabetes gestacional, que é aquele que se manifesta especificamente no período da gestação e que eventualmente coloca a mulher em risco de desenvolver diabetes posteriormente na vida, e em alguns casos ele se perpetua após a gestação. E tem um tipo mais raro, que é o tipo LADA, que é um diabetes que se desenvolve no adulto jovem e muito parecido com o diabetes do tipo 1 da criança, mas ele não requer insulina logo de início. Ele parece que vai ser um diabetes do tipo 2 numa pessoa bastante jovem, pode responder a remédios no início, mas depois de pouco tempo acaba necessitando de insulina para o resto da vida. Bom, e tem muito paciente que acaba descobrindo o diabetes, como você bem citou aí, já na fase adulta. E é uma questão hereditária, o que leva os indivíduos a desenvolverem o diabetes independentemente do tipo? O diabetes, ele depende de uma falha das células que produzem insulina no nosso pâncreas. E isso pode ser determinado por vários motivos. Na criança, o diabetes acontece
porque existe uma falha no sistema imunológico. Então, as células de defesa do organismo atacam as células produtoras de insulina no pâncreas por um erro de programação. Então, não tem um fator hereditário tão forte e então a doença é mais imprevisível. Muitas vezes não tem casos na família, nas crianças que têm diabetes do tipo 1. Já o diabetes do tipo 2 tem uma forte herança genética. Então é mais comum que hajam vários casos na família de pessoas com diabetes tipo 2, que se desenvolve então na idade adulta. Então a pessoa passa uma vida toda com essa herança, mas vai manifestar principalmente após os 40 anos. E a manifestação nesse caso normalmente é acelerada pela obesidade e por maus hábitos de vida, principalmente o excesso de consumo de gordura e açúcares e o sedentarismo.